Eu assisti Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, que obviamente iria ter a continuação do primeiro Exterminador, que o primeiro Exterminador sim foi muito bom de bilheteria, de crítica. Claro, ele ficou bem datado, o primeiro Exterminador do Futuro, mas ele foi um grande sucesso, foi uma ideia revolucionária que o James Cameron teve e claro, obviamente que os executivos iriam querer uma continuação. E cá estamos nós com a continuação. Lembrando que a crítica do primeiro Exterminador do Futuro e a crítica de Exterminador do Futuro, O Destino Sombrio, tem aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição e nos cards caso você queira conferir. E nesse aqui ele consegue ser superior ao primeiro em todos os aspectos. Você achou que no primeiro tinha aqueles bonecão genérico? Não tem. Você achou que no primeiro tinha aquela maquiagem um pouco forçada, esquisita do T-800? Nesse aqui não tem. É tudo muito mais bem elevado, desde a maquiagem até mesmo o roteiro. Lembra aquilo que eu falo que precisa de tempo para o roteiro acontecer? Precisa de uma cadência para as coisas acontecerem? Então, aconteceu com esse aqui também. Do primeiro para esse foram 7 anos até o lançamento. Vamos considerar que pelo menos 4 até fazer o roteiro. Eu sei que o James Cameron ele demora para fazer as coisas. Vi de Avatar também, tem crítica de todos os Avatar aqui no canal, só dá uma procurada. Tem uma playlist só com o James Cameron aqui, então vou deixar aqui na descrição também nos cards, caso você queira conferir. Ele se aplicou no roteiro, porque o primeiro Exterminador do Futuro, o James Cameron era quase um novato no negócio. Ele tinha feito Piranha 2, que é tenebroso, e no Exterminador do Futuro que ele se destaca como diretor mesmo, e esse aqui ele dá um show, tanto de direção quanto de roteiro, porque o roteiro também é dele, agora ele produz o filme, então é mais autoral ainda, e nós conseguimos expandir e entender o que aconteceu com o John. E o interessante é o seguinte, que fica até meio óbvio, é claro que ia ter continuação pela grana, mas também é óbvio que ia ter continuação porque as máquinas iam continuar mandando máquina no passado para proteger. Uma para proteger o John e a outra para eliminar o John. Nesse caso é isso que acontece. No primeiro foi um ser humano que foi enviado para proteger, e nessa aqui nós temos uma máquina que vai proteger o John, que é uma novidade. E o interessante é o quê? Caso você não queira saber spoiler, é melhor parar por aqui. A única coisa que eu posso falar é assista o mais rápido possível Exterminador do Futuro 2. Não vai ter spoiler do final, mas esse pedacinho eu preciso contar, porque provavelmente você já deve saber que o Arnold ele volta como Exterminador, só que ele não é mais o Exterminador, ele não quer matar a Sarah Connor nem o John, ele quer proteger, e isso é muito interessante. A dinâmica da Sarah com o T-800 é muito boa. O Exterminador da vez é o T-1000, que sim, está muito melhor do que o Arnold no primeiro filme. É isso que eu falo, ele melhora em todos os aspectos. Como você pode trazer o Arnold, porque o Arnold, querendo ou não, já era uma figura muito conhecida quando saiu o primeiro, e mais reconhecida ainda quando saiu o segundo, então comercialmente falando, ele precisava voltar pro filme. O James Cameron ele tem essa visão de trazer o Arnold de um jeito muito bem feito e fica ótimo pro filme, porque no começo nós espectadores, eu não, porque já provavelmente a primeira vez que eu assisti eu fiquei surpreso, mas agora depois da 20ª vez que eu assisti o filme não me surpreende tanto, mas o jeito como ele filma é extraordinário, porque você não sabe se o Exterminador, se aquele Arnold ele quer acabar com a vida do John, se ele quer ajudar, se tem 2 exterminadores ao mesmo tempo durante o filme. Em alguns momentos a gente até pensa, fala, pô, não mandou ninguém pra proteger o garoto, são duas máquinas tentando acabar com o John. Isso é legal, isso é uma direção muito bem feita, e isso perdura por pelo menos uns 25 minutos do filme, até você entender que o Arnold é de fato o herói que está indo ajudar o John dessa vez. A Linda Hamilton ela volta como Sarah Connor, e volta como uma Sarah Connor completamente diferente. Ela tá muito mais sangue no olho, porque aquilo, na história se passaram 10 anos desde o primeiro filme, então ela tá muito mais paranoica do que no primeiro filme, coisa que obviamente ela não estava. Nesse aqui ela tá paranoica, ela tá com medo, ela
tem preocupações agora, como ela é mãe, ela tem preocupações com o filho dela. E quem faz o John, que vai proteger os seres humanos, que vai ser o líder da resistência, é o Edward Furlong. Ele tá bem no filme, depois na carreira dele ele desapareceu, mas aí é outra história. Ele tá bem na medida do possível, ele é um John Connor interessante e nós vemos a evolução do personagem ao longo do filme, porque sim, o John tem uma evolução, até o próprio Exterminador, que é o Arnold, tem uma evolução, e a Linda Hamilton, que tem esse atrito com o Arnold o filme inteiro, tem uma evolução. E é muito interessante ver essa relação dela com o Exterminador, porque no primeiro filme era a pessoa que queria acabar com ela, e agora o mesmo rosto quer salvar o filho dela e quer salvar ela. É muito ambíguo para a cabeça da Sarah. Qualquer uma situação dela também ficaria um pouco confuso. O que é ótimo, porque cria um atrito interessante e mesmo assim, como a Sarah tá narrando algumas coisas, porque ela grava as fitas dela, né? A gente consegue entender o que passa na mente dela e ela fala, meu, como é que eu posso gostar dessa máquina? Se essa mesma máquina tentou acabar comigo, que não sei o que, essa dualidade é muito da hora. E parece que eu falei algum absurdo de falar que o vilão é melhor. Sim, o T-1000, que quem faz é o Robert Patrick, é muito melhor do que o Exterminador, o T-800 do primeiro filme. Ele é muito mais frio. Tanto é que no começo, quando você olha, você fala, pô, esse daí é o Exterminador. Isso é um robô, isso não pode ser um ser humano de jeito nenhum. Porque ele tem uma cara fria, uma cara sombria logo na primeira cena. E aí nós temos as consequências do futuro. O que pode acontecer? Fica tudo um pouco ambíguo, porque assim, eles têm que fugir do Exterminador. Essa é a história principal. Só que existe uma possibilidade de evitar esse futuro. E aí cria-se várias ramificações, que é para outro vídeo, que eu não vou ficar entrando em tantos detalhes aqui assim. Mas cria essas possibilidades, porque se fosse só a mesma coisa do outro filme, não seria tão legal. Por quê? Ah, vamos fugir de outro Exterminador. Se for todo o filme assim, não tem tanta graça. Precisa de ter mais coisas. A Sarah em alguns momentos eu vi ela como se fosse o Exterminador, indo atrás do seu objetivo, que obviamente eu não posso falar aqui, mas claro, os comentários estão abertos, livres de spoiler para você comentar. Por favor, comente a respeito, porque eu tô muito curioso para saber. O diretor, o James Cameron, ele tá muito mais confiante agora, é claro, com muito mais grana, então obviamente efeitos especiais que ele já tinha testado em outros filmes, como por exemplo O Segredo do Abismo, ele melhora consideravelmente, porque o T-1000, ele é metal líquido, ele flui como se fosse água. E se você viu O Segredo do Abismo, você sabe o que eu tô falando. Caso você não tenha visto, espera a crítica que vai ser em algum momento aqui no canal, tá bom? E com mais grana, o filme ele também precisa ser um pouco mais comercial. Essa sensação que eu fiquei. Ele não é tão roots, vamos colocar assim, quanto o primeiro filme, mas ele é comercial em alguns modos, mas ele continua tendo aquela mesma essência do Exterminador do Futuro 1. Não sei se fiquei claro, se foi claro o suficiente. Caso não tenha sido, deixa aqui nos comentários. Aproveita que você vai nos comentários e me fala o que você achou de Exterminador do Futuro 2. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.